Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Oremos ao nosso Deus, agradecendo a Ele por ter falado conosco. Bendito Deus e eterno Pai, sou grato ao Senhor por mais uma vez o Senhor ter concedido a mim e a todos que aqui estão esse riquíssimo privilégio de mais uma vez estarmos aqui para assim cultuarmos ao Senhor. Santo e eterno Deus, eu agradeço, sou grato ao Senhor por ter falado conosco mais uma vez pela tua santa e bendita palavra. Deus eterno, em nome do teu bendito e poderoso Filho Jesus Cristo, ilumina minha mente, me dá, Deus, um entendimento correto da tua palavra. Que o Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus Cristo, esteja todo e qualquer instante comigo, não só agora, mas em todos os momentos da minha vida. E neste momento, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me use como canal de transmissão da palavra do Senhor. Faça com que, Deus, eu venha, iluminado pelo teu Santo Espírito, fazer com que eu venha lembrar e aplicar as palavras que assim o Senhor tem nos ensinado. Deus, leve essa palavra a cada coração que aqui está, e que ela, Deus, venha produzir o resultado para qual ela foi lançada. Venha produzir, Deus, o desejo de nós vivermos de conformidade à tua palavra. Deus, venha produzir um avivamento dentro de nossos corações, para que assim, Deus, nós possamos fazer a tua vontade, assim como o Senhor requer. Santo e eterno Deus, eu entrego nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha me usar mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Na última quarta-feira, estivemos aqui e estudamos o texto, ou capítulo 19 do livro de Êxodo. Naquela ocasião, como os irmãos bem lembram, o povo israelita, eles tinham chegado ao Monte Sinai. No dia que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai, e Deus ali falou com Moisés, e o povo israelita, na verdade, eles ouviram também a voz de Deus, e temeram, com os trovões, com os relâmpagos. Deus, na ocasião, falou com Moisés para santificar o povo, para que o povo também viesse, ou não tocasse no monte, nem homem nem animal. Quando nós chegamos ao versículo 23 do capítulo 19, o texto diz assim: Moisés disse ao Senhor: o povo não vai subir o monte, o povo não pode subir o monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu:
desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Deus, após ter falado com Moisés, dado todas as recomendações a Moisés desceu e avisou ao povo de Israel o que devia ser feito. O versículo ou capítulo 20 de Êxodo, no versículo 1 diz: e Deus falou todas estas palavras. E Deus falou todas estas palavras. A partir de hoje, iremos começar a estudar os 10 mandamentos que Deus ele deu para o povo de Israel, na ocasião que eles se encontravam ali no deserto do Sinai. Hoje, iremos estudar 2 mandamentos, o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Na próxima quarta-feira, estudaremos, se assim Deus nos permitir, mais 2 mandamentos. O versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo fala assim: e Deus falou todas estas palavras. Nós sabemos, até mesmo pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada, que esses 10 mandamentos ficaram conhecidos como a lei de Moisés. Até mesmo já no período neotestamentário do Novo Testamento, alguns gostavam de se referir aos 10 mandamentos como a lei de Moisés. No entanto, a partir do capítulo 20 de Êxodo, quando nós começamos a estudar acerca dos 10 mandamentos, o versículo 1 diz: e Deus falou todas estas palavras. Na verdade, por mais que a Bíblia Sagrada mesma, ela vai se referir em alguns momentos sobre os 10 mandamentos como a lei de Moisés, os 10 mandamentos é a lei de Deus, que Deus ele deu ao povo de Israel. Por isso que o versículo 1 diz: e Deus falou todas estas palavras. Deus falou a Moisés. Versículo 2: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus, ele, na ocasião, quando vai dar os 10 mandamentos, ou falar os 10 mandamentos a Moisés, para que posteriormente Moisés, ele viesse ensinar os israelitas, Deus diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Antes de Deus dar o primeiro mandamento, ele usa como introdução o versículo 2 do capítulo 20, para dizer: Moisés, eu, Deus, sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. De imediato, no versículo 3, quando Deus ele vai dizer: não terás outros deuses
não terás outros deuses além de mim. Nós entendemos de imediato o porquê ele falou no versículo 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Foi Deus que libertou Israel do Egito, como nós aprendemos aqui, pela Bíblia Sagrada. É Deus que é o Deus de Israel. Na verdade, Deus escolheu a nação de Israel para que a nação de Israel viesse representar Deus no Antigo Testamento. Deus escolheu a nação de Israel, se revelou a ela com o intuito da nação de Israel representar Deus no Antigo Testamento e proclamar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Isso tinha que ficar impregnado na mente do israelita. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. O primeiro mandamento que Deus ele fala para Moisés é exatamente: não terás outros deuses além de mim. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que todas as demais nações que existiam naquela época, no Oriente Médio, eles cultuavam a várias divindades. Exemplo disso, como nós aprendemos aqui, é que quando a nação de Israel estava escravizada no Egito e Deus decide libertar a nação de Israel, Deus lança 10 pragas contra a nação egípcia. Se nós estudarmos acerca da cultura egípcia, iremos ver que os egípcios, eles adoravam a muitos ídolos, a muitos supostos deuses. E aquelas 10 pragas que Deus lançou sobre a nação egípcia, eram exatamente 10 pragas que atingiu a nação egípcia. E existia 10 supostos ídolos que a nação egípcia adorava. Exemplo, o deus do Nilo, o deus Rã, o deus Sol. E cada uma praga ali foi exatamente, Deus lançou com o intuito de castigar a nação e mostrar que aquilo que eles tinham como Deus, como divindade, como Deus, não passava de ídolo e imaginação de suas próprias mentes. Nós sabemos também que a terra, ou a região que Abraão, que é o pai da nação de Israel, que foi a pessoa que Deus chamou para que dele viesse surgir, Deus fizesse surgir uma grande nação, ele era de uma região idólatra. A família de Abraão era uma família idólatra. E também todas as nações que existiam naquela época, eles adoravam a mais de uma divindade.
Na verdade, eles tinham supostos deuses. Isso é conhecido como politeísmo, a adoração a mais de uma divindade. É por isso que Deus, ele sabia para onde o povo de Israel iria. Na verdade, Deus estava levando o povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito, onde se adorava inúmeras divindades ou supostas divindades. Em todo o caminho que o povo de Israel estava passando, passava por nações que eram idólatras e cultuava mais de um Deus, ou um ídolo. A própria terra de Canaã mesmo, existiam inúmeros deuses ali que eles cultuavam. Na verdade, era algo normal para o antigo mundo, adorar mais de uma divindade. É por isso que Deus diz: não terás outros deuses além de mim. Deus aqui, ele ensina, ele dá como mandamento ao povo de Israel que não tivesse outros deuses além dele. Deus estava ensinando o povo de Israel a ser um povo monoteísta, povo que adorava uma só divindade. Até porque, irmãos, a gente bem sabe que não existe inúmeros deuses. Não existe exemplo como lá no Antigo Mundo, na época do Êxodo. Não existiam inúmeras divindades no Egito. Existia, na verdade, um povo que não servia a Deus, que não conhecia a Deus, e eles começaram a criar ídolos para si próprios. E eram pessoas que cegamente seguiam esses ídolos. O povo cananeu também da mesma forma. Eles começaram a criar ídolos para si próprios e cada dia mais se afastavam de Deus. Quando Deus ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Simplesmente Deus está ensinando para eles não terem jamais, não colocarem jamais no coração o desejo ou o pensamento de adorar outros deuses, até porque foi Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, que os tirou do Egito. Não foi Baal, não foi Azerá, ou Azera, que os cananeus tinham como a esposa de Baal, e faziam coisas abomináveis aos olhos de Deus no culto a Baal, por conta da cegueira espiritual que eles tinham. Mas Deus está ensinando o povo de Israel que quem os tirou do Egito foi Deus. Não foi Baal, Azerá, ou outra suposta divindade que tinha no Antigo Testamento, mas sim o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, o Deus que ama o seu povo, o Deus que resgatou o seu povo do Egito,
de uma tal maneira que todas as nações que souberam ficaram impressionadas à forma. Israel jamais Israel, eles poderiam esquecer ou pensarem em um dia adorarem ou ter outros deuses ou outro Deus além do Deus verdadeiro, o Adonai, o Yahvé. Irmãos, uma coisa que nós temos que aprender, até porque a Bíblia Sagrada, ela nos ensina isso. Deus, ele é exclusivista. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Não tem essa história não. Como um colega meu, que eu estava em um local, aí tem uma pessoa que era crente, que estava conversando comigo, e o irmão da pessoa estava só ouvindo. De repente, o irmão dele olhou para mim e falou: irmão Romualdo, essa pessoa conversa assim e assim com você, mas no dia a dia, só quem sabe é quem convive com ela. Ela acende uma vela para Deus e uma para o diabo. Isso é um ditado popular que as pessoas contam. Irmãos, e não tem essa não. Com Deus não tem isso não. Ah, vou adorar a Deus porque Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, e ao mesmo tempo eu ter outros deuses diante de mim. Deus ensina ao povo de Israel que Ele, o Senhor, os tirou do Egito. Eu sou o Senhor. Deus fala: eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Senhor de vocês, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Deus, ele dá como lei, ele afirma que ele os tirou do Egito e dá como lei: não terás outros deuses além de mim. Isso era uma recomendação, uma lei para o povo de Israel. Da mesma forma, Jesus, ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos tirou desse mundo pecaminoso no qual jamais nós poderíamos de forma alguma sairmos. Uma prisão, posso dizer, pior do que uma prisão perpétua. Era uma prisão eterna onde nós estávamos. E Jesus Cristo, ele nos libertou. Ele nos trouxe para servirmos a Ele. É por isso que cultuamos ao nosso Deus. É por isso que agradecemos diariamente. Eu costumo dizer que se nós parássemos e nos ajoelhássemos diante de Deus e começássemos agora a agradecermos a Deus e vivêssemos aqui 1 milhão de anos agradecendo a Deus, depois entrássemos na eternidade agradecendo também a Deus e passássemos toda a eternidade sendo grato a Ele e agradecendo a Ele, ainda não era o suficiente pelo que Ele fez por nós. Porque é muito fácil eu fazer algo por alguém e aquele alguém que eu estou fazendo algo, ele pode me recompensar. É muito fácil isso aí. Outra coisa completamente diferente é um Deus que é poderoso, que é santo, um Deus que Ele criou todas as coisas com a palavra do seu poder, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O seu Filho, ele deixa toda a sua glória, não deixa de ser Deus, ele deixa a sua glória, o seu trono de majestade, e vem morrer por nós, nos libertar da escravidão do pecado.
somos gratos ao nosso Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus recomenda o povo de Israel que não tivessem de forma alguma outros deuses diante dele, porque foi ele que os libertou do Egito. Uma coisa que qualquer uma pessoa que lê a Bíblia, pela primeira vez, e ela lê com a intenção de aprender, para que o Espírito Santo a revele, a ilumine a mente dessa pessoa e venha entender as Escrituras, ele vai ver o quanto é proibido adorar outros deuses. Nós bem sabemos que existem 3 religiões monoteístas. É o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. São 3 religiões que adoram um só Deus. Todavia, no meio do cristianismo ou dentro do cristianismo, existem suas divisões. E entre essa divisão tem a Igreja Católica Apostólica Romana. Se nós vermos ou estudarmos acerca da Igreja Católica Apostólica Romana, nós iremos aprender que a Igreja Católica defende a ideia do monoteísmo, de adorarmos um só Deus, que subsiste em 3 pessoas com funções diferentes. Essa é a ideia da Igreja Católica Apostólica Romana. Todavia, nós sabemos que existem inúmeros ídolos ou santos ou mártires que eles canonizam para que venha a ser adorado. Um exemplo desse é exatamente a mãe de Jesus, Maria. Maria foi uma mulher santa, uma mulher que foi escolhida por Deus, uma mulher agraciada por Deus, porque não era qualquer uma mulher que Deus ia escolher para que dentro do ventre daquela mulher o Espírito Santo viesse gerar o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, o Deus Filho. Portanto, Maria foi uma mulher muito importante para a história, uma mulher que deve ser honrada e merece sua honra e tem sua honra. Todavia, Maria não é digna de adoração. Maria não é digna de adoração. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que Maria, ela intercede por nós, e isso é mentira. Não existe um versículo, uma partícula de um versículo sequer, onde a Bíblia diz isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Sem contar também que a Igreja Católica, ela tem não só Maria, mas inúmeros ídolos, como os apóstolos, o Pedro, o João, até alguns irmãos da patrística, os pais da igreja, como posso citar alguns aqui, Agostinho de Hipona, que eles chamam Santo Agostinho, João Crisóstomo, e tantos outros, e pessoas bem recentes aí. Um exemplo, Riachão do Bacamarte, o padroeiro de Riachão do Bacamarte é São Sebastião.
Vocês sabem o que significa? Claro que os mais velhos na fé aqui com certeza sabem o que significa a palavra padroeiro. A palavra padroeiro tem um sentido de protetor. Então, para a igreja católica, o protetor de Riachão do Bacamarte é São Sebastião. É ter outros deuses diante de si ou não? Ah, não, mas eu não adoro, eu só faço venerar. É pecado da mesma forma. É pecado da mesma forma. Deus, ele disse categoricamente: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Foi Deus que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não foi Maria que morreu por nós na cruz do Calvário. Não foi Pedro que morreu por nós na cruz do Calvário. Não foi João que ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Mas sim, o Filho de Deus encarnado, que se fez carne, que morreu espontaneamente, aquele que disse no capítulo 10 de João: ninguém pode tirar a minha vida. Agora, eu a dou espontaneamente e eu mesmo a tenho de volta. Foi Jesus Cristo, portanto, que fique impregnado na nossa mente e no nosso coração. Deus é o único Senhor. Jesus Cristo foi quem nos salvou. Não devemos ter outros deuses, mas sim adorarmos o nosso Deus na beleza da sua santidade. Um Deus triuno, um Deus que Ele é soberano, que subsiste em três pessoas, um só Deus que subsiste em três pessoas, com funções diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, irmãos, que nós não venhamos ter outros deuses diante de nós, porque nós bem sabemos, pelas Escrituras Sagradas, que Deus, ele deu 10 mandamentos ao povo de Israel. 10 mandamentos. E esses mandamentos são mandamentos relacionados tanto a Deus como também ao homem. 4 desses mandamentos são relacionados a Deus e 6 ao homem. 6 ao homem. A não ser o sábado, nós devemos procurar colocar em prática todos os mandamentos, porque são mandamentos morais. E nós, como servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos a obrigação de procurarmos colocar em prática. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, que fique bem claro para nós: Deus, quem tirou o povo de Israel do Egito, Deus é o Senhor do povo de Israel e o nosso Senhor. E Ele diz que não devemos, disse ao povo israelita que não devem ter outros deuses diante dele, e também nós não devemos ter outros deuses diante de nós, mas sim adorarmos o nosso Deus, um Deus santo, um Deus único que subsiste em 3 pessoas com funções diferentes. Segundo mandamento, versículo 4, diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo
da terra. Primeiro, no primeiro mandamento, Deus diz que não terás nenhum outro Deus além dele, de Deus. Agora, Deus recomenda: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Era costume, naquela época, se fazer imagens esculpidas para se adorar. A terra onde Abraão, que é o pai na fé dos israelitas, eles tinham esse costume, ou essa cultura. O interessante é que eu estou lendo a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia por completa. Estou lendo o livro de... Estou agora no livro de Josué. Na verdade, terminei Josué hoje. Se Deus assim permitir, entrarei amanhã em Juízes. E Josué, quando chegou no capítulo 24 do livro, que leva o seu nome, ele diz o seguinte: que o povo de Israel deveria abandonar os deuses da terra de onde eles saíram, e os deuses da terra de onde eles estavam. E passarem a adorar ao Deus verdadeiro. Josué, ele diz assim: joguem fora os deuses da terra dos seus antepassados e os deuses dessa terra que vocês estão, e passem a adorar o Senhor como único Deus. Como é que aquele povo, esse tempo todo, vendo os prodígios, as maravilhas que Deus estava executando no Egito, que executou no Egito, porque aquela geração não teve no Egito, a não ser o próprio Josué e Caleb, mas ouviram o que aconteceu. A grande maioria não esteve lá, ou se teve como criança, e vinha vendo toda a providência de Deus, e mesmo assim, eles ainda estavam com essa idolatria tremenda. É por isso que Deus diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Deus está recomendando aqui que o povo israelita não devia fazer nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa que tivesse no céu. As estrelas, o sol, a lua, os planetas, seja lá o que for. Uma ave, de nada que tivesse na terra ou nas águas debaixo da terra. Ou nas águas debaixo da terra. Esse é o segundo mandamento. Todavia, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que idolatria não é simplesmente nós se prostrarmos diante de uma imagem de escultura. Não se resume simplesmente a isso. Na verdade, tudo que vai tirar a nossa completa atenção de Deus, a nossa completa adoração de Deus, é idolatria, se torna idolatria, se torna um ídolo. Isso pode ser o que for.
Jesus, ele, lá no Novo Testamento, ele resume os 10 mandamentos em apenas 2. Ele diz que primeiro, devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, e amarmos o próximo como a nós mesmos. Jesus fala, destes 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Portanto, tudo o que vier tirar a nossa total atenção de Deus se torna idolatria. Pode ser o que for. Pode ser o que for. O reformador João Calvino, o pedagogo da reforma, ele um dia disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso é verdade. E eu ainda acrescento mais um pouco. E o pior ídolo, ou o maior ídolo que tem em nosso coração é nós mesmos. E o homem em si, depois do pecado, ele cria ídolos para si próprio. Eu, bem recém-convertido, eu tinha uma ideia completamente errônea acerca de idolatria. Eu pensava que idolatria era unicamente a pessoa prostrar-se diante de uma imagem de escultura, como acontece na Igreja Católica, e se resumir apenas a isso, mas não é. Nós podemos criar ídolos para nós mesmos. Um exemplo, nós podemos adorar homens. Isso acontece muito. Nós podemos adorar homens. Como assim? A gente está num período eleitoral, né? Quem aqui já não conheceu uma pessoa que quando chega esse período se transforma? Quem aqui não já conheceu? Que é normal, mas quando chega esse período se intriga até do pai e da mãe, por conta do candidato A ou candidato B. Isso é idolatria. Tem pessoas que brigam agora, se você discordar tanto assim de um candidato A ou do candidato B dele. Isso é errado. Isso é idolatria. Não é errado exercermos o nosso papel de cidadão, votarmos, escolhermos o melhor. Ou cá para nós, está tão ruim a situação, né? Está tão ruim a situação, que eu vou ser sincero, escolher o menos ruim. Esse aqui vai ser menos ruim para a cidade, ou para o nosso país, porque bom, iremos ter um governo um dia, um governo que não passará o seu reino. O seu reino não passará. O seu reino durará para todo sempre. E esse governo é o governo de Cristo Jesus, que vai reinar com a sua amada igreja. Esse aí a gente pode esperar. Esse a gente pode confiar. Esse a gente pode adorar, não idolatrar. Mas homem não, irmãos. E tudo que tira a nossa atenção de Deus, ou tira o nosso foco de Deus, se torna uma idolatria. Isso acontece muito nesse período. Isso é um exemplo que eu estou dando. Não só aí. Nós podemos também idolatrar a nossa própria família. Nós podemos idolatrar a nossa própria família. Podemos idolatrar um filho, um esposo, um namorado, uma namorada, um pai, a mãe. Lembra que Jesus falou que aquele que não amar a Deus acima de todas as coisas, acima de pai e mãe, não é digno dele. Não podemos de forma alguma
amarmos nada, mesmo que seja precioso para nós, acima de Deus. Isso é construir ídolo. Não farás nenhum ídolo. Não farás nenhum ídolo. E a gente pode fazer ídolos em nossos corações. Eu já conheci pessoas que tem um desejo tão grande, eu não vou dizer que eu não tenho esse desejo, eu tenho. Essa pessoa tinha e não foi só uma pessoa, tinha um desejo tão grande de se casar, que era capaz de passar por cima de tudo e de todos para se casar. E passou. Só que não deu muito certo, não. Porque tudo tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, seja para a glória de Deus, não para a minha glória, não para que eu venha me achar algo melhor do que alguém. E nada, irmãos, nada. Nós podemos idolatrar um filho, uma filha, o pai, a mãe. E tem muitas pessoas, infelizmente, no meio cristão que faz isso, hein? Tem muitas pessoas que fazem isso. Podemos idolatrar um teólogo. Eu sou uma pessoa que, particularmente, como toda pessoa que estuda as Escrituras, tem algumas pessoas que nós, assim, não vou dizer que eu goste mais de que outra, mas que eu vejo Deus usando poderosamente. Um exemplo, eu gosto muito do pastor Paulo Júnior, de ouvir os sermões que ele prega. Gosto do Hernandes, do Augusto Nicodemos. Na verdade, eu tinha uma ideia diferente acerca do Evangelho até 2014. E por conta disso eu me esfriei na fé. Na minha concepção de Evangelho, até 2014 eu pensava que a pessoa não podia passar por dificuldades, não. A gente tem que estar sempre por cima. Fala sério. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada. O Filho de Deus que se fez carne, ele disse com a sua própria boca que ele não veio servir, que ele não veio ser servido, mas ele veio servir. Aí um traste da minha qualidade, uma pessoa imprestável, pior do que um verme, pior do que trapo de imundícia. Ele disse uma coisa que eu falei, esse cara está meio doido. Ele falou assim, irmãos, quem nasceu do ano de 1970 para cá tem um sério risco de nunca ter conhecido o Evangelho. Mesmo nascendo não lá é Evangelho. Eu digo, oxe, por que ele diz isso? Aí só que ele falou com uma convicção tão grande que eu falei, vou escutar mais alguma coisinha. Aí eu escutei uma parte do sermão, aí depois ele começou a falar sobre pregação expositiva. Aí eu falei, interessante, né, isso aí. Aí eu através dele, comecei a ver Hernandes, pastor Renato Vagens, e tantos outros pastores reformados, que são usados por Deus. E nós temos aqueles teólogos, nós que estudamos, temos os teólogos que, assim, nós, assim, procuramos ler material acerca dele, ouvirmos pregação dele, mas, irmãos, isso não pode se tornar idolatria. Não podemos construir ídolos, não farás ídolo, não farás nenhum ídolo. Por quê? Eu não sei, eu acredito que Oséias aqui já ouviu, que tem muito mais experiência do que eu, e os demais irmãos aqui. Tem pessoas que se fulano de tal disser, está dito, e não é assim. Calma aí, alto lá, não é bem assim não. Nós que servimos a Deus, que fazemos parte da Igreja de Cristo, nós que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que existe igrejas que são, ou que seguem a doutrina cristã, a doutrina ortodoxa, uma doutrina que não se iniciou hoje,
mas que desde os períodos veterotestamentário, neotestamentário, que a patrística, que os pais apologéticos, eles sistematizaram e veio se passando de geração em geração. E existem movimentos aí heterodoxos, ou seja, movimentos que não seguem um princípio de fé correto. E dentre esses movimentos tem a igreja adventista do sétimo dia. E nós criticamos, nós que somos evangélicos, nós criticamos com razão, pela Bíblia Sagrada, muito a igreja adventista do sétimo dia e corretos. Nós criticamos corretamente. Por quê? Porque lá tem muitos ensinamentos que não são de acordo com a palavra. E eles têm uma mulher, eles têm dos seus fundadores, é uma mulher chamada Ellen Gold White. Essa mulher tem mais de 100 anos que ela morreu. Só que essa mulher, ela é tida como uma profeta que, segundo a ideia adventista, que segundo o conceito adventista, os escritos de Ellen Golden White, ou de Ellen White, têm a mesma autoridade que os escritos veterotestamentários e neotestamentários, ou seja, os escritos do Antigo Testamento e os escritos do Novo Testamento. Isso é o que eles dizem. Só que tem um detalhe. Isso é mais do que errado. Isso é mais do que errado, porque a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que o cânon das Escrituras foi fechado no final do primeiro século, com o último escritor, com o último apóstolo a ser morto, o apóstolo João. E nós ou as igrejas autenticamente cristãs hoje, não consideram a igreja adventista do sétimo dia como uma igreja autenticamente bíblica. No entanto, existe também, no nosso meio, irmãos, pessoas que idolatram teólogos de uma tal forma, que na verdade, se nós pararmos para analisar, se torna um profeta para aquela pessoa, porque o que o teólogo tal disser, acabou. O que fulano disser, está dito. Tem uma dúvida na Bíblia? É claro, quando eu tenho uma dúvida, quando nós que estudamos temos uma dúvida, nós procuramos examinar nas Escrituras, e depois procuramos também alguns recursos, livros, dicionários, alguns comentaristas que nós conhecemos. No entanto, a palavra final é a de Deus, é a Bíblia. Osés lembra muito bem, quando fizemos em 2018, o curso de pregação expositiva, e na ocasião o pastor Lázaro Leison, pastor batista, um pastor jovem, um excelente exegeta, ele nos ensinava o seguinte, que todas as vezes que nós fôssemos preparar um sermão para ser pregado, devíamos primeiramente estudarmos as Escrituras, nos saturarmos das Escrituras, ficarmos cheios das Escrituras, depois partirmos para comentário, porque a palavra final é a Bíblia, e nós não devemos criar ídolos para nós mesmos. Tem pessoas que, um exemplo assim, existe no meio da cristandade duas correntes teológicas, os reformados e os pentecostais. Tem pessoas que são reformados que falam assim, não, o que um comentarista pentecostal escrever, ele pode escrever o que for de bom, que ele não quer nem ler, não vou nem ler, não quer nem comentar. Da mesma forma, alguns pentecostais, se um escritor reformado escreveu, eu não quero nem olhar, não vou nem comentar. Irmãos, calma aí, isso não é idolatria não, isso não é criar um ídolo para si não, com a corrente teológica. Nós temos que ter muito cuidado, Outra coisa também que se torna idolatria é a avareza. Colossenses capítulo 3, se eu não me engano, versículo 5, fala que a avareza é idolatria. Portanto, aquelas pessoas que são avarentos, que amam o dinheiro, se torna idolatria. Na verdade, tudo
o que tira nosso foco de Deus é idolatria. Tudo. Irmãos, temos que servir a Deus, amarmos a Deus, de corpo, alma, espírito, com todas as nossas forças. Sem contar, irmãos, que em muitos momentos nós temos que ter cuidado com nós mesmos, para não criar um ídolo, ou nos fazermos de ídolo nós mesmos. Porque, como dizia terça-feira lá na minha casa, Oséias, nós fazemos tudo para nós mesmos, e temos que ter cuidado. Eu me lembro agora muito bem de quando Jesus, ele disse que aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor a ele, achá-la-á. O que ele quis dizer? Que eu tenho que pegar uma faca ou uma corda e me enforcar e perder a minha vida? Não. Jesus quis dizer o seguinte: aquele que amar a sua vida, os seus desejos, o seu querer, ele irá perder a vida eterna. Aquele que perder a sua vida, irá ganhar. Por quê? Porque irá se entregar completamente a Cristo. Então temos que ter cuidado. Não devemos idolatrarmos a nós mesmos. É claro que temos que buscar o melhor para nós. Agora, primeiramente, temos que buscarmos o melhor para o reino de Deus, ou fazermos o melhor para o reino de Deus. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles. Não é para se prostrar diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Não devemos criar ídolos, fazer ídolos para nós mesmos, seja ídolo de algo que está no céu, algo visível, esculpido, ou criarmos ídolos dentro de nossos corações. Porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Irmãos, esse texto aqui, na verdade, é um texto meio obscuro, que se nós não tivermos cuidado, iremos interpretar esse texto errado e, na verdade, teremos sérias consequências na nossa vida. Porque preste atenção, eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O que é que esse versículo está dizendo? Vou ler e depois vou explicar. Deus está dizendo que ele castiga os filhos pelos pecados que os pais cometeram, até a terceira e quarta geração, aos que o desprezam. Mas trata com bondade até 1000 gerações aos que amam e obedecem aos seus mandamentos. Irmãos, vamos para a lógica agora, depois eu expliquei esse versículo. Vamos para a lógica. Exemplo, esse versículo aqui é um versículo obscuro, é um texto obscuro. A Bíblia Sagrada nos ensina que não devemos em momento algum interpretarmos ou fazermos uma doutrina de um só versículo isolado. Um dos princípios da exegese, que é a arte de interpretar, é exatamente que a Bíblia se interpreta a si mesma.
E quando nós nos deparamos com algo desse nível, a primeira coisa que nós temos que fazer é recorrermos ao contexto imediato, os versículos anteriores e os posteriores, e depois um contexto geral das Escrituras acerca daquele assunto, para ver se realmente o que está dizendo naquele versículo é o que toda a Bíblia diz. E na verdade, toda a Bíblia, quando nós estudamos e vemos o que ela fala acerca de pecado, não diz isso. Ou seja, esse texto aqui, ele traz algo que Deus fala com uma intenção, só que se nós não tivermos cuidado, nós iremos interpretar erradamente. Exemplo, se o irmão Domingos, ele pecou, se o irmão Domingos, ele pecou, desobedeceu a Deus, no caso aqui, idolatria, desobedeceu a Deus, aí Oséias ia pagar pelo pecado dele, até a terceira e quarta geração do irmão Domingos, Oséias ia pagar pelo pecado. Isso é uma lógica. Mas se porventura, irmão Domingos, ele desobedeceu a Deus, aí essa consequência ia para até a quarta geração, mas só que na sua primeira geração, na geração de Oséias, Oséias decidisse seguir a Deus e obedecer a Deus. E aí, como é que ia ficar? A maldição ia ficar sobre Oséias e os filhos de Oséias, no caso Esdras, ou ia ficar a bênção de Deus? Logo, nós iremos entender que não é isso bem o que está se dizendo aqui. Até porque, em Ezequiel, capítulo 18, peço que os irmãos abram, serei rápido para terminarmos. Capítulo 18, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, vou ler para adiantar aqui. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho. Que vê todos os pecados que seu pai comete. E embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo. Não oprime ninguém, nem exige garantia para o empréstimo. Não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos, e fornece roupa aos despidos. Ele retém a mão para não pecar, e não empresta visando algum lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis, e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do pai, certamente viverá. Está vendo? Que o pecado não... O que o meu pai cometeu, eu não vou morrer, eu não vou ter a consequência pelos pecados que um antepassado meu cometeu. Irmãos, diante desse versículo aqui, existe uma grande heresia. Eu serei rápido em contar isso aqui, até porque eu tive conversando com algumas pessoas que acreditam que faz parte de um segmento religioso chamado G12, e eles têm em Riachão do Bacamarte. Graças a Deus, eles começaram a crescer em Riachão, mas diminuíram, e agora ficaram bem pouquinho. O segmento religioso G12, que em Riachão é conhecido como os discípulos, eles acreditam em maldição hereditária. Irmãos, o que eu vou contar aqui foi por experiência de conversar com um colega meu, aliás, com dois colegas meus. Um faz parte lá até hoje, é um dos líderes já, e o outro, ele congregava comigo na Assembleia de Deus,
ele ensinava comigo na escola bíblica dominical, e ele saiu, se afastou e foi para lá. Ele me contou como é que é a ideia de maldição hereditária. Ele falou para mim que é assim. Ele falou: Romualdo, tem algumas coisas que acontecem conosco, exatamente porque os nossos antepassados, eles praticavam esses atos, Deus castigou eles, e esse pecado e essa consequência veio sobre nós até hoje. Eu falei: como assim, isso é maldição hereditária? Ele falou: é. Aí ele falou a forma que eles fazem para quebrar essa maldição. Ele disse para mim que é o seguinte: a pessoa chega, exemplo, Osés está me discipulando, ele faz parte do grupo G12, aí eu vou, me convenço do que ele está me dizendo, aí ele me rebatiza, aí eu vou me confessar para Osés, e eles dizem que se eu não me confessar, que chama lá andar na luz, e usa aquele texto da primeira epístola de João, que não tem nada a ver com isso aí. Se eu não me confessar, eu vou ter como consequência uma doença, e posso até chegar à morte. Nesse negócio de andar na luz, alguns casamentos em Riachão iam acabando, viu? Porque teve que confessar pecado lá do fim do mundo, de quando ainda nem se conhecia o casal. Pecados de criança ainda. Aí ele falou que após confessar esses pecados, andar na luz, o seu discipulador vai lhe aconselhar você pegar uma caneta, um papel em branco, você escrever todos os seus pecados em um papel. Aí você escreve esses pecados em um papel, e se ele me contou pessoalmente, depois um pastor em Campina, que eu fazia um curso em Campina, fazia na época um curso de teologia, o básico, ele me deu todo um estudo. Eu li tanto no estudo, como o rapaz também me contou da mesma forma. Você pega, escreve tudo num papel, aí vão para um retiro espiritual, que esse retiro espiritual, segundo eles, vale mais do que 2, 3 anos de culto numa igreja. Um só retiro de um dia, vale mais do que 2, 3 anos de culto numa igreja, tanto espiritualmente como de conhecimento. Aí nesse retiro espiritual, eles colocam você à noite num quarto escuro, e você começa a se martirizar, pensando nos pecados que seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô cometeu. Você começa a se martirizar, pensar, pedir perdão, e tem mais um detalhe, viu? Começa a dizer: mas Deus, como é que o Senhor fez isso, Deus? Lançou esse pecado sobre mim. Depois que passei esse tempo no escuro, numa sala só, entre o discipulador, dá um fósforo, a pessoa, ele pega o papel, queima, toca fogo nos pecados ali, após isso aí, acende uma luz, e todos que estão ali vão até ele, aí ele recebeu os perdões. Irmãos, isso é algo diabólico, e usam esse versículo aqui para se apoiarem. Usam esse versículo, e esse irmão estava dizendo para mim que tinha atos que ele cometia até hoje, exatamente porque os antepassados deles cometeram. Eu falei: isso é mentira. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte, da separação. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, tudo. A Bíblia diz, texto amado, que eu gosto de citar, que eu lembro, que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele cravou na cruz a cédula que era contra nós, irmãos. Os pecados que nós cometemos, os pecados que eu cometi, que vocês cometeram, Jesus cravou na cruz. Não tem esse maldição hereditária. Isso é heresia, isso é palhaçada. É por isso que há uma necessidade de nós conhecermos as Escrituras. Portanto, quando Deus diz aqui: eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais,
até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deus, em momento algum aqui, está dizendo que o pecado que meu pai cometeu, que meus antepassados cometeram, eu vou pagar por esses pecados. Em momento algum. Portanto, irmãos, que Deus em Cristo Jesus, Ele aplica as suas palavras em nossos corações e desde já.